Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Direito e Literatura, que discute censura com e através de narrativas literárias. Como se sabe, a censura não incide apenas sobre a liberdade artística, mas também sobre os veículos de comunicação, internet e redes sociais. Então, estamos num dilema, né, entre absoluta liberdade e absoluta opressão. Então, tem esses casos de usar os meios de comunicação para divulgar discursos odiosos, campanhas difamatórias absolutamente sem critério, que evidentemente têm que ser limitados ou colocados no seu devido lugar e reprimidos até. Aí precisamos do Estado. Precisamos do Estado e das instituições para isso. Mas, por outro lado, esse mesmo Estado, essas mesmas instituições fazem um papel cada vez mais lamentável quando a gente pensa, por exemplo, naquela grande esperança, que é a esperança da geração mais jovem do que eu, porque eu não sou muito internet, aqueles que apostaram no livre comércio de informação pela internet, né? Então, tem esses casos terríveis que estão acontecendo de jovens ativistas, idealistas, que lutam por essa liberdade com as maiores e mais nobres intenções, como o jovem Aaron Swartz, que cometeu suicídio em 2013, em janeiro. Por quê? Porque ele foi acusado não pela JSTOR, né? Ele hacked, né? Ele entrou na JSTOR e liberou todos os conteúdos do JSTOR para livre acesso sem pagamento. O JSTOR não processou ele, mas o procurador dos Estados Unidos fez tantas acusações e counts, como é que se chama? Tantos itens, né? Que ele arriscava ser condenado a, não sei, 80 anos de prisão e milhões. Desproporção, e acabou com ele. Totalmente, acabou com ele. Nós podemos lembrar o caso do Paulo Francis no Brasil, também fez um erro, talvez, um tipo de acusação para a qual ele não tinha conteúdo, ao que parece, eu não conheço toda a história, né? Mas possivelmente, talvez ele tivesse algum conteúdo. E é essa que discussão, né? Que informação você pode transmitir? Né? O que eu acho é que a literatura ela tem um lugar nesse sentido muito específico, né? Quando eu falo, a literatura pode falar inclusive de racismo, né? Ela não pode ser racista. Claro. São duas coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa é você publicar Mein Kampf, né? A outra coisa totalmente diferente é você publicar um livro onde um personagem atua de modo racista, mesmo quando o narrador não deixa claro se ele simpatiza ou não com esse personagem. Porque mesmo assim você mantém a função da literatura de criar um foco de discussão. E foi o que Coetzee fez com o a capacidade crítica do próprio leitor. O perigo da cristalização das discussões em consensos fáceis. A literatura está aí para desfazer esse consenso fácil e continuar a discussão. Eu acho que esse é o ponto básico que eu tenho com relação à literatura. Eu acho que, voltando um pouco, a questão também é que esse novo ambiente, vamos dizer, da internet, ele propicia exatamente um espaço de expressão, já que ele está a censura como limitação à própria expressão, tanto na literatura como em outros campos, mas que, ou seja, e ela tem um outro detalhe, ela é instantânea. Então, ela produz resultados, ou seja, uma coisa é a censura prévia, outra coisa, o livro que você vai ter que comprar, etc., mas a internet, ela propicia um outro ambiente de difusão instantânea e escala mundial. Que gera um outro problema. Como você vai estabelecer algum tipo de controle, regulação? Isso cria outro problema, porque a internet é o local em que os idiotas perdem a timidez, né? E os discursos de ódio facilmente saem, é o locus privilegiado. Por isso ele produz ele tem um impacto. Claro. E a internet não pensa, né? Porque a ciência não pensa. Só tem 2 bytes, né? É como você acessar o Google. Você coloca no Google uma informação, ele te dá outra que não tem absolutamente nada a ver, porque ele junta simplesmente os bytes lá e diz Cataratas do Iguaçu. E ele bota cataratas de olho. Não tem, lá em Iguaçu, que não tem nada a ver. Está o cirurgião que vai operar. Não dá para cobrar nada do Google, né? E tem o outro lado, que é exatamente a apropriação dessa informação por parte tanto das instituições privadas como das instituições públicas e promoverem uma censura, um controle a partir dessas informações que estão presentes na internet. Ontem teve um dado, hoje, alguma coisa, dizendo que o Google passou para autoridades policiais uma informação de alguém que tinha postado fotos
num ambiente e essa pessoa foi presa pela polícia a partir das informações passadas pelo Google. Quer dizer, o Google também é espião? O caso Sim, do avião da Malaysia agora na Ucrânia tem uma situação complicada para a Ucrânia, que é um soldado ucraniano que fez uma foto e transmitiu essa foto com localização, um selfie. E isso da metadados foi... Quer dizer, foi então captado o Greenwald, esse jornalista que vive no Rio de Janeiro, né, que foi o primeiro que entrou em contato com o Snowden, melhor, o Snowden o procurou com o nome Cincinnatus na época. Ele descreve uma coisa muito interessante. O que acontece com essa estocagem que a NSA nos Estados Unidos faz de dados? Quem sabe no Brasil não estamos fazendo essa estocagem também nesse momento. Não sabemos, né? O perigo de criar sistemas de informação sem controle público. Mas controle público, eu quero dizer, obviamente, controle do Congresso, todas essas coisas, né? Nos Estados Unidos existem sistemas que são absolutamente autônomos. Secretos. Volto à questão das relações entre o direito e a literatura, ou seja, os mecanismos do direito como mecanismos que, até onde ele pode funcionar também como esse espaço de controle, exatamente em relação a esse discurso do ódio, as limitações com relação à própria liberdade de expressão. Hoje, o Supremo Tribunal, numa composição dada, não sei qual é que seria hoje a opinião do Supremo, porque muitos ministros saíram, né? Como seria hoje um julgamento que me parece correta, a decisão do Supremo, no caso Elvanger. O famoso caso aqui do Rio Grande do Sul, sempre é bom lembrar isso, né? Que era um cidadão que escrevia livros racistas, de ódio contra os judeus, né? O gás acabou, ou, enfim, negando o Holocausto, essas coisas, como se fosse possível negar a história, enfim. E o Supremo Tribunal deixou claro, numa votação, na época, acho que 7-3, algo assim, dizendo que racismo, que você não pode fazer discursos de ódio, a sua liberdade de escrever, fazer literatura, o que você quiser, vai até o momento do discurso de ódio. Então, o Supremo proíbe discursos de ódio. Isso está muito claro. Eu não sei como o Supremo hoje agiria, mas me parece correto. Isso é um pouco a resposta disso que a Catherine e vocês levantam. Qual é a posição do direito em face dos discursos de ódio? Quando eu brinco com os discursos epistêmicos de ódio, por exemplo, se você tem uma posição X sobre algo, o outro te esculhamba e te xinga porque não concorda com você. Isso é uma coisa. Outros discursos de ódio é outra discussão, né? Claro, ele tem essa dualidade do direito, ao mesmo tempo ele assegura a liberdade de expressão, a liberdade literária, etc., de produção literária. Por outro lado, ele também tem que ter ele também tem que funcionar como um parâmetro de contenção. Aliás, nesse dilema, né, nos Estados Unidos, notou-se nos últimos anos, né, um recrudescimento dos crimes de ódio, crimes racistas, crimes assassinatos, né, em massa, né? Por causa do deslocamento do foco para a segurança nacional, né? Se tirou todo um policiamento dos crimes de ódio em função da grande fobia, do grande fantasma americano, né? Dos ataques do Al-Qaeda. Porque os americanos acabaram também, não eles, os americanos em si, mas a sua representação política, né? Através do ato patriótico e o parlamento que aprovou determinadas leis, fazendo com que, no fundo, você tenha um novo pacto, né? Um neo-robesiano. Assim, né? Entre a minha segurança contra o terrorismo, eu abro mão das minhas liberdades e do meu sigilo. Hobbes foi lembrado na época. Eu estava agora nos Estados Unidos e cada vez que eu abria o e-mail, aparecia embaixo assim, não deixe que o NSA veja esse seu e-mail, clique aqui, aí eles te oferecem uns modos de não deixar que o NSA entre no seu e-mail e copie e saiba o que você está dizendo, porque de repente as palavras-chave, eles vão por palavras-chave, não brinque,
na internet se você está nos Estados Unidos. Não brinque pela internet fazendo piadinhas com algumas palavras-chave. Isso, porque alguma coisa pode você cair na malha fina e depois você está na no-fly list, né? Que é uma outra forma de censura total. Você não voa. Né? Você não voa e não tem como reclamar, porque as pessoas que colocam vocês na no-fly list são invisíveis, protegidos pelo sigilo da segurança nacional. Você não tem nem a origem dessas informações, que são informações que são construídas e coletadas a partir das suas atuações no âmbito da própria internet. Ou seja, que livro você não trouxe? O livro que eu não trouxe... O livro que eu não trouxe, que é relacionado com a censura, Les Fleurs du Mal. As Flores do Mal, certamente. Ele roubou o meu, porque eu trouxe o livro, eu ia falar das belas traduções que o Lawrence fez, das Flores do Mal e do poema censurado, e do Eliot, censurados. Pois aí, o próprio tradutor aqui, Bolzan. Eu trouxe um livro, eu traria um livro não censurado, mas que acho que tem a ver com todo o debate sobre a censura na época, que é o que eu mencionei aqui também, o Incidente Antares, do Érico Veríssimo, apesar de toda a discussão em torno do autor e do próprio livro. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer o Lawrence, que hoje foi nosso convidado especial, a Catherine, o Bolzan, nessa discussão tão bela, riquíssima, né, sobre censura, né, que o nosso imaginário hoje está permeado de constrangimentos, de censuras, etc., quase normativos, e o direito à literatura, portanto, fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro para debate destas temáticas que exigem fundamentalmente uma imbricação intertransdisciplinar, no mínimo entre direito e literatura. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.